Mas eu estava dizendo a você que não há assim uma data que eu possa precisar, porque a formação do ser é um negócio complicado, porque você tem, primeiro, sua genética, que você traz de uma maneira não visível, vem com você, depois circunstâncias de vida, dificuldades de infância, educação, uma série de coisas, amizades de infância, complexos, dificuldades, ressentimentos, remorsos, pressões, modelações que vêm, não dependem de você, depende das circunstâncias da família. E outra coisa, o acaso também. São coisas que acontecem de maneira inesperada. Mas se não tiver uma base, principalmente genética, e uma formação de potencial de espiritualidade e de intelectualidade, você dificilmente se transformaria num intelectual. Não quer dizer que você seja mais ou menos inteligente que ninguém. Provavelmente eu sou muito menos inteligente, por exemplo, que o Bill Gates, que ganhou uma fortuna e eu não ganhei nada. Mas a inteligência dele é outra. E a minha tem uma área completamente diferente, que é voltada para a literatura, a sensibilidade, a filosofia, a arte, etc. Né? Então são dimensões do ser. Né? E na minha, eu me lembro, você agora está me perguntando, a gente é obrigado a fazer aquilo que o Proust fez quando comeu a Madeleine, voltar no tempo e desenvolver lá as suas lembranças e as suas recordações. Tá ok, tá gravando aqui, ali apaga, mas... E as suas recordações, né? Eu me lembro que desde cedo não era comum isso nos meus jovens colegas de 15, 16, 14, 18 anos, não era comum. Eu já tinha o meu Montanha Mágica do Thomas Mann lido, já tinha meu Dostoiévski, essa de Queiroz, que eu sempre gostei muito, que eram minhas leituras preferenciais. Isso, garoto. E as minhas veleidades poéticas que todo mundo tem, fazia poesias para tudo quanto é lado e tal. Poesias que felizmente perdi todas, ainda bem, porque creio que não valiam nada. Mas como impulso do espírito, como a objetivação de vocações, é uma coisa interessante. Isso me levou à busca de uma carreira mais ou menos compatível. Minha família é toda de professores, então eu achei que eu podia seguir essa tradição, que seria uma tradição onde eu me encontraria melhor comigo mesmo. E depois de passar daqueles tumultos difíceis dos 20 e poucos anos, que você tem indecisões e ambivalências para tudo quanto é lado, você não sabe para onde vai, se vai vender geladeira, se vai entrar no exército, ou se vai acabar em outro lugar qualquer. Isso é natural na maioria dos jovens. Alguns já têm desde cedo a sua linha, mas outros não, outros ainda vivem uma grande confusão. Mas eu consegui encontrar uma mini definição e na busca de uma carreira universitária. Naquela época, você sabe que eu sou um dinossauro, então naquela época não havia necessidade de pós-graduação, de nada disso. Bastava você ter um curso superior, que eu fiz, e assim que terminei procurei então um encontro universitário, não através de indicações. Eu nunca gostei disso, mas através de concurso. E teve uma oportunidade boa, depois de uma espera de uns 2 ou 3 anos, buscando aqui e buscando ali, eu tive uma oportunidade boa com a recém-criada instituição, que naquela época era novinha, em folha, e não tinha nome, ninguém sabia direito o que era, mas o projeto me agradou, a perspectiva me agradou e a promessa me agradou, que foi a Fundação Getúlio Vargas.
E ali por volta de 54, entre 54 e 55, eu fiz um concurso que a Fundação Getúlio Vargas abriu para ampliar seu quadro de professores na recém-criada escola superior que eles estavam criando. Meu colega de concurso naquela época, nós dois fizemos o concurso juntos, ele aliás tirou o primeiro lugar, eu vim logo a seguir, foi o Rubem Fonseca, que eu chamava de Zé Rubem Fonseca, porque o nome dele era José Rubem. O Rubem Fonseca. Nós dois fizemos concurso no mesmo ano, juntos, e entramos para a Fundação Getúlio Vargas no mesmo ano. E dali eu me encarreirei na vida universitária. Eu fui lotado pela meu tipo de prova, meu tipo de exame, meu tipo de preferência, etc. Eu fui lotado no departamento social, na área de antropologia, que eu não conhecia bem, mas na área de sociologia que eu gostava. E ali, na área de sociologia, foi que eu, de certa forma, consegui me formar como intelectual. Ali fiz uma série de relações, uma série de contatos com os colegas da época. E fui colega de alguns que são, hoje em dia, até expoentes da Academia Brasileira, como Cândido Mendes, o Tarcísio Padilha. Mais tarde, um pouco, encontrei e até tive o gosto de ser contraparente, mais ou menos, porque ele casou-se com uma prima minha, do Alberto Corte Silva e tal. Então vivíamos ele não pertencia ao meu grupo, mas no grupo a qual eu pertencia, vivíamos uma coisa mais ou menos intensa. O Cândido era o mais presente neste grupo, né? E tínhamos outros que, infelizmente, já se foram, e formamos um quadro de professores que me permitiu depois fazer uma viagem aos Estados Unidos, para isso sim, para um estudo pequeno, modesto, a nível de mestrado, de pós-graduação, e logo eu voltei, porque eu queria mesmo era trabalhar no Brasil, e aqui eu me encarreguei a minha vida. Aí comecei a escrever na revista, a revista brasileira, e imaginei meus primeiros livros, né? Hoje eu tenho poucos, porque custa muito fazer um livro e custa mais ainda você publicá-los. Mas tem um desdobramento de carreira a partir desses livros interessantes. O primeiro livro que eu fiz foi um livro sobre a sociologia, a história da sociologia, focalizado em Vilfredo Pareto. Por que Vilfredo Pareto? Inclusive, isso me criou algumas dificuldades, porque Pareto, você sabe que é um autor que tem um estigma de ser fascista, e direitista, e isso e aquilo. Não é verdade. Mas, enfim, o estigma ficou, porque ele pertenceu a uma época complicada e teve alguns amigos. Foi, inclusive, convidado por Mussolini para fazer parte do Senado Romano, mas não aceitou. Não quis fazer parte do regime fascista. Ele continuou na vida universitária isolado. Fala que é uma certa injustiça com ele. Mas a injustiça é mais de perfil brasileiro, estou vendo, porque na França há até uma revista especializada chamada Cahiers Vilfredo Pareto, que é uma revista especializada francesa de sociologia, que tem o nome de Pareto. Nos Estados Unidos ele foi mestre da sociologia durante pelo menos 20 anos, a década de 30 inteira, a década de 40 inteira, influenciou muito o pensamento sociológico americano, e é um autor que o pecado dele foi contradizer a teoria marxista da luta de classe.
Ele achava que não era a luta de classe o motor da história, muito mais importante do que a luta de classe era a luta entre aristocratas, era a luta entre reis, era a luta entre impérios, era a luta entre nobres, era a luta, digamos, do patriciado. O patriciado se fragmentava em segmentos, um querendo devorar o outro, e isso formava uma rede conflitiva que veio desde as civilizações assírias e da Suméria, e marcando todos os compassos da história através da teoria do conflito, que ele defendia ardorosamente. Nisso ele concordava com Marx, teoria do conflito, mas não entre classes. Inclusive, eu achava que a classe, como conceito sociológico, era uma coisa recente. Antigamente, o que existia era mais casta e segmentos, digamos assim, de caráter estamental. O estamento, você sabe que é um conceito hierárquico formulado pela sociologia, que representa uma segmentação por status e papel, não necessariamente pela posição que cada um ocupa no sistema produtivo, como é o problema da classe no mundo moderno. E a classe foi mais um fator dominante no final do século XVIII, século XIX. Até então era tudo estamento aristocrático, estamento da realeza, estamento da nobreza, que envolvia a grande segmentação social, que era muito mais rígido do que a classe. A classe é muito mais fluido. Então, por que eu fiz isso? Porque nos meus cursos de sociologia da Fundação Getúlio Vargas, eu dava uns trabalhos para os alunos, trabalho de fim de ano. Dei o primeiro ano e tal, achei interessante que não houve, eu dava várias opções. Trabalho sobre resumo da obra de Marx, resumo da obra de Pareto, resumo da obra de Weber, resumo da obra dos Zimmel, da obra dos principais sociólogos que marcaram o pensamento sociológico, e os alunos faziam uma preferência. Pareto não foi escolhido por nenhum. Bom, aí veio o segundo ano, veio o terceiro, nada de Pareto. As minhas propostas de temáticas se esgotavam nos outros autores, principalmente Weber, Durkheim e Marx, mas não Pareto. Aí um dia eu perguntei, né, para um dos alunos mais articulados que eu tinha, porque eu expliquei para ele o fenômeno e perguntei por que se dava aquilo. Ele disse: olha, professor, não, pelo menos no meu caso, ele disse, e no caso da minha turma, não é por nenhum motivo ideológico nem preconceituoso, não. É por falta de referência. Não há no Brasil nenhum trabalho sobre Pareto. Até que eu procurei. Gostei das suas aulas e procurei, mas não achei. Não achei. Então escolhi o outro. Eu digo, Aí fui verificar nas bibliografias e realmente ele tinha toda a razão. Não havia trabalho sobre Pareto. Então eu resolvi fazer um. E foi por isso que eu decidi fazer, para sanar uma lacuna na bibliografia brasileira. E fiz um trabalho chamado Dialética do Irracionalismo, porque Pareto tinha grandes dúvidas a respeito da racionalidade humana. Ele achava que o homem é motivado por uma série de outras razões, mas não pela razão. Vontade, inveja, ressentimentos, esse e aquilo, costumes, superstições, uma série de coisas. Razão, e ele dá inúmeros exemplos, cansativamente na sua obra, né? Então eu fiz essa dialética do irracionalismo. Dialética porque é o movimento normal da sociedade. A sociedade é dialética, não é bipolar, ela é dialética. Ela age em função de uma série de estímulos cruzados e entrecruzados que forçam determinados caminhos e veredas e não outros. E esses caminhos não são de difícil previsibilidade. É a dialética. Isso vem desde Heráclito, na Grécia, né? E
do irracionalismo. Por quê? Porque são forças irracionais que provocam esses desfechos que muitas vezes são completamente inesperados, né? Então essa daí veio o meu livro sobre Pareto, depois fiz outros livros ligados principalmente aos problemas da modernidade, que são os problemas que hoje em dia, não sei se você quer alguma pergunta ou se eu posso desdobrar. Não, continua. Pode continuar. Se eu posso desdobrar, vou desdobrar as minhas motivações. E não se preocupa com às vezes apaga, não, porque isso não significa Tá que não bem. esteja gravando. As minhas, isso representa as minhas motivações de vida, né? Isso é importante falar. Então, o estudo, a certeza de que a nossa sociedade, a sociedade que eu vivi, quer dizer, dos anos 40, 50, da Segunda Guerra Mundial até hoje, são 70 anos, mais ou menos. 70, 80 anos, não tem mais do que isso. Que é um período historicamente relampejante. Passa no instante. A história se mede em séculos, em milênios, e não em décadas. E eu sempre achei estranho o caráter vertiginoso, principalmente quando a gente estuda antropologia, sociologia, etc. Você compara o caráter compassado, o caráter lento, o caráter de passo de tartaruga que o processo de mudança social e de transformação vai se objetivando através da história, e como um rio que começa vagaroso e que depois vai apressando a sua marcha quando se aproxima da cachoeira, nós fomos nos aproximando da nossa cachoeira no mundo moderno a partir da Renascença, principalmente, ganhando uma força de impulsão muito grande no século XVII, século do grande racionalismo, e culminando no século XVIII com a mudança do paradigma produtivo, do paradigma agrário, produção do alimento com o bem de produção a terra. Você passa a ter o bem de produção mudado completamente. Você passa a uma outra forma de energia, produção por máquinas e o uso intensivo da força de trabalho, que é a indústria. Então você tem essa mudança fundamental que acontece ali de maneira mais encorpada no finalzinho do século XVIII, com alguns reflexos nos seus pensadores pioneiros, como James Stewart e principalmente Adam Smith. Adam Smith é conhecido como economista, mas ele era um moralista, ele era um professor de moral. E ele estava preocupado com aspectos que não eram necessariamente ligados apenas à dinâmica econômica da sociedade, né? E essa foi a minha preocupação também, como esta sociedade começa a se transformar. E mais, ela se transforma duplamente. Primeiro, se transforma no sentido de absorver a estrutura industrial e se organizar como relações institucionais em torno da estrutura industrial. Organização por classes, valores, tipos de relacionamento, formas de emprego, predomínio da vida urbana em relação à vida rural, enfim, você tem uma série de transformações na fisionomia da sociedade e na anatomia da sociedade, se é que nós podemos usar metáforas biológicas para isso, mas mutatis mutandis é possível, né? Bom, então primeiro essa grande transformação foi o choque da Revolução Agrária para a Revolução Industrial. E depois o segundo, que é o choque que nós estamos vivendo, eu diria que a partir dos anos 70, 80, com mais nitidez do século passado, para agora, que é a transformação
da sociedade pela robótica, pela cibernética, pela informática, etc., que transforma numa sociedade de serviços e numa sociedade, ao invés de uma sociedade produtora de bens, produtora de serviços. E isto muda também completamente a configuração da sociedade, das profissões, do sistema de emprego, dos valores, da forma de relacionamento, até da forma de amar. E hoje em dia é com a internet que você estabelece suas relações e depois se desenvolve. Quer dizer, muda tudo. É uma transformação de alto a baixo. E isso, para mim, foi um susto. Quer dizer, tudo isto enorme, imenso, ocorrer no período de uma geração, de uma vida humana. Quer dizer, que velocidade, o que é isto? Para onde nós estamos indo? Dá a impressão de uma nave espacial que perdeu o controle, que está desarvorada no cosmos. Quer dizer, é algo fascinante. E isso eu comecei então a estudar com calma. E percebi que não estava sozinho. Desde os 70 que a preocupação com a chamada sociedade pós-industrial, é um nome que eu questiono, mas enfim, serve como pelo menos como rótulo, tá bem, vamos aceitar. Mas a preocupação com a sociedade pós-industrial já veio. Inclusive o Daniel Bell fez um livro que é a Sociedade Pós-Industrial, o nome do livro dele. A chegada da sociedade pós-industrial, The Coming of Post-Industrial Society. Né? Esse livro foi escrito no princípio dos anos 70, além dos trabalhos do Aron sobre o assunto e de vários outros. Aí vem a Escola de Frankfurt, vem Lyotard, vem uma opção de gente que trabalha nessa linha, fora uma série de outros de corte filosófico que também entram nessa linha abertamente, de meditação sobre as consequências da sociedade chamada de pós-industrial. Portanto, não era uma coisa que estivesse motivado só a mim, não. Motivou todo um clima mental da era em que eu estava vivendo. E eu resolvi entrar nisso de fundo, né? E hoje estou, inclusive, fazendo trabalhos especificamente sobre isso, né? Isso me ajuda a rever uma série de posições, inclusive sobre até a filosofia da história, sobre o sentido da vida, sobre uma série de coisas que estão embrincadas em todo esse processo. E, hoje em dia, bastante ameaçadas com a especialização crescente. Você, hoje em dia, se você não se especializar, você não consegue nada, você não consegue coisa nenhuma. E a especialização sem um crivo crítico ou um crivo lógico que permita você organizar o material especializado com algum sentido de inter-relação, você se perde na fragmentação. Você fica completamente fragmentado, você não se perde inteiramente. Você não sabe mais quem você é, você não sabe o que é, você não sabe. Tem uma peça de teatro do Arthur Miller, aquele que foi casado com a Marilyn Monroe, que é o Caixeiro Viajante. E o Caixeiro Viajante tem aquela famosa meditação, uma reflexão final, em que ele diz que ele morre sem saber quem ele foi, por que ele existiu, quem ele era, quem ele não era. Ele simplesmente foi levado pela voragem da vida, viveu, morreu, acabou e ficou por isso mesmo. Um número que vem, um número que vai, um zero à esquerda, um zero à direita, coisa nenhuma. Quer dizer, isso é realmente um fenômeno, de certa forma, triste para o ser humano, que antes tinha uma visão, você que é um homem religioso, você sabe disso, de uma visão de sintonia com a vida, uma visão religiosa, uma visão antropocêntrica, uma visão do homem como centro do universo, como a criatura privilegiada de Deus. Isto é, o homem tinha um sentido certo, errado,
direita, esquerda, acima, mas isso não importa. Ele tinha um sentido. E esse sentido está se esvaindo. Hoje em dia é emprego que você tem, um amor que não é amor, que é uma relação que você tem durante algum tempo e depois não tem mais. Quer dizer, as coisas todas se desvanecem, se desfalecem, se desmoralizam, se perdem. Então, é esse sentimento de vaporosidade. O Marx tem até uma expressão que ele usou, se não me engano, no Manifesto Comunista, que ele não usou com esse sentido, ele usou com outro sentido, usou mais para caracterizar a formação da classe burguesa, mas que pode ser usado também no sentido filosófico, que é tudo que é sólido se esfuma, que é sólido se desvanece no ar. Essa é uma frase dele, uma observação dele do Manifesto Comunista. E isso é verdade, é tudo que é sólido se esfuma, né? Há um autor americano, Berman, que fez um trabalho especificamente com esse título, tudo, all that's solid, se esfuma no ar, né? De forma que essa é a minha preocupação atual. É como eu estou. Eu hoje estou terminando um artigozinho sobre isso, né? Acho curioso que, por exemplo, T.S. Eliot faça 2 poemas, um de Wasteland e o outro de Hollow Man, O Homem Vazio, cujo título inspira isso, e alguns versos inspiram isso, mas o sentido do poema é outro. Ele queria outra coisa, mas ele escorrega dentro do clima mental que o formou. Talvez ele nem saiba, mas foi o clima mental que o formou e que o levou a isso, né? Ele era um homem religioso, como você sabe. Ele começou como anglicano, depois passou para católico e tal, mas era um homem que tinha uma visão religiosa muito forte, e os poemas dele refletiam mais ou menos isso. Até há autores que acham que ele é, de certa forma, um seguidor de Dante, no sentido de que Dante tinha essa preocupação de ser guiado pela razão, por Virgílio, numa viagem pelo mundo do pecado, pelo mundo pecaminoso, e depois pelo mundo da salvação. Pelo mundo do pecado, que é o inferno de Dante, né? E pelo mundo da salvação, onde ele despede Virgílio e é levado pela mão da sua Beatriz, maravilhosa, que ele tinha na imaginação, uma mulher que ele viu 2 vezes na vida quando jovem e morreu com 20 e poucos anos, mas que ficou como inspiração para o resto da vida dele. E muitos acham que T.S. Eliot era um seguidor fanático de Dante. Eu tenho minhas dúvidas, mas de qualquer maneira o título que ele encontrou foi simplesmente genial. The Wasteland, o mundo desperdiçado, vazio, e The Hollow Man, o homem vazio. Foram geniais. Só esses títulos merecem. Olha, isso é uma pergunta muito interessante e uma pergunta que exige, por sua vez, reflexão. O intelectual é o homem que vive de reflexões. Isso exige reflexão. Porque o intelectual virou assim uma espécie de uma marca de distinção espiritual. Mas, na verdade, intelectual, que é uma manifestação da razão humana, ela está embutida no homem, né? Há um trabalho muito interessante, que se você não conhece, eu até te recomendo. É um trabalho do Paul Radin, que o título é isso mesmo. Ele não é traidor do seu título, não, como muita gente é, mas ele não é, não. É o homem antigo, quer dizer, o homem arcaico, como filósofo. Ancient Man as Philosopher, como filósofo.
Quer dizer, o pensamento, a filosofia, a reflexão sobre o mundo, sobre a vida, sobre o cosmos, sobre a estrela, sobre o tempo, sobre a vida, sobre a morte, não é um privilégio do intelectual. Ele permeia a vida humana e ele marca toda a cultura humana. O homem é, de certa forma, um reflexo daquilo que ele pensa, daquilo que ele pode realizar através das suas ideias, através das ideias de seu tempo, através dos valores que ele forma, através dos mitos que ele concebe, através das fantasias que ele imagina e através das motivações que ele cria para ele mesmo, né? Então, todo homem, de certa forma, é um intelectual. Agora, há aqueles que se desengajam deste bloco e desenvolvem um lado da sua intelectualidade, que é um lado mais espiritualizado. É um lado que, em vez de se preocupar com o fazer como a tecnologia, se preocupar com a luta pela sobrevivência imediata, como melhor caçar, como desenvolver aquela elasticidade de fibras vegetais que, ligadas a uma madeira, pode levar à produção de um arco pontudo que vai atingir a caça lá longe e não precisa mais que eu me exponha ao chifre do animal. Veja você o que está por trás em termos de intelectualidade, em termos de reflexão, em termos de cálculo do arco e da flecha. Do arco e da flecha. Né? E assim tudo. A descoberta do fogo, a domesticação do fogo, é um negócio de louco. É um negócio de louco. Todas as etapas que foram necessárias para você conseguir domesticar o fogo, né? Eu tenho um trabalhinho também sobre isso, que é bastante interessante também. Então, tudo isso forma um conjunto que você pode definir como um traço marcante do homem, a figura do intelectual. Só que, no caso, não é intelectualidade aplicada à vida prática, à solução de problemas de comer, caçar, vestir, morar, e sim de ser, de existir, de eterno, de finito, de tempo, de espaço, de remorso, de vida, etc. E aí você entra para ângulos de reflexão filosófica e ângulos de reflexão de todas as ciências sociais, o que é a sociedade, como é que se constituiu, como influi no homem, etc. Isso não é necessário nada disso para você plantar uma semente de trigo, mas é para você se situar na vida. Então, o intelectual, neste sentido, tem uma função decisiva na vida do homem. Eu digo aos jovens intelectuais que eu ainda convivo com alguns deles, menos porque deixei de ser professor já com a idade de aposentadoria já há algum tempo, então perdi um pouco o contato com os jovens. Mas durante toda a minha vida universitária, que eu tive contato direto com uma geração que não era minha, uma geração que vinha sucedendo a minha, depois com o tempo a segunda geração, etc., isto é, com os jovens, eu sempre os aconselhei nesse sentido. Não force. Se você não tem vocação, não tem gosto, não force e não deboche. Porque também há aqueles que são muito orientados para a vida prática, que acham que poesia, filosofia, literatura, etc., é coisa de imbecil. O negócio é ganhar dinheiro, é ir para a vida, é arranjar um bom emprego, é ir para a política, é ficar rico, ficar poderoso. Isso é que é a solução para a vida. E não ficar meditando sobre coisas vagas
que não se objetivam em nada de concreto para você e sua família. Nem isto, nem também o isolamento numa torre de marfim. Eu acho que o intelectual deve se ver a si mesmo como exercendo uma função social, por um lado, e exercendo uma função pessoal, do sentido de sua vida, de sua vocação. Se você tem vocação para a poesia e para a reflexão filosófica, não faça outra coisa, faça isso. Seja honesto com você. É muito bom ser honesto com a gente mesmo. Porque a desonestidade não é só com os outros, é acima de tudo com você mesmo. Quando você é honesto com você mesmo, você se sente bem. Então, se a pessoa tem vocação intelectual, que seja. Tente. Se é talentoso ou não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Vamos ver isso na prática. Agora, seja honesto com você mesmo. Olha, isso faz parte do estudo que eu estou fazendo agora. E faz parte de um comentário ligeiro que eu fiz com você pouco antes de nós sentarmos aqui para fazer esse tipo de depoimento que eu estou fazendo. Que é justamente, não digo o futuro do pensamento, eu digo o futuro do homem. Você sabe que houve alguns intérpretes, principalmente a partir de Hegel, mas é coisa muito antiga, coisa que vem do Apocalipse, que foi um texto escrito no ano 60 ou 70 de nossa era, né? Que prevê que o homem é um ser limitado. Como tudo que nasce, tem que morrer. O homem nasceu, se desenvolveu, cresceu, produziu cultura, civilização, história, milênios de vida significativa no planeta, mudou a face do planeta, fez acontecer lá e feneceu, morreu. Com um homem com uma característica muito cruel. Ele se suicidou. Ele se matou. Ele, com a ciência, ele cumpriu o destino que Mary Shelley, outra que também é mal interpretada porque acha que foi uma profetisa. Agora é muito fácil dizer que ela foi profetisa, mas na época não era, não. Ela era uma mulher muito sensível, uma grande escritora, uma grande poeta, e que fez o seu livro, o Dr. Frankenstein, Frankenstein e o Prometeu, que era o título mais completo do livro. Né? Ela vincula Frankenstein com o mito grego de Prometeu. Quer dizer, aquele que desafia Deus e quer criar coisas que estão além da sua capacidade de assimilação e de resposta. Resultado, vai se destruir. Frankenstein se destruiu a ele mesmo e ao seu criador. Esse aqui é um mito que depois foi aproveitado pelos críticos da modernidade para usar Frankenstein e o mito de Prometeu como críticas ao que está acontecendo. O que está acontecendo é muito difícil de ser assimilado pelo futuro da vida humana. Da vida humana. A vida continuará. Planetas rodando por aí, seres, micróbios, e vírus, continua tudo solto. O homem é que poderá desaparecer. Por quê? Veja bem. Na dinâmica do desenvolvimento industrial, esta dinâmica vai cada vez mais privilegiando o capital, isto é, os bens não humanos, e desmoralizando ou
diminuindo o valor relativo do trabalho ou da contribuição humana. Começa como? Começa substituindo o trabalho físico, grosseiro, pela máquina. É a primeira coisa. Então, antes era o homem que fazia tudo com a mão, depois começou a máquina. A máquina faz, já está fora. Esse homem já não serve mais. Vai fazer outra coisa. E assim foi indo. Houve até, com a explosão industrial, houve até certas reações instintivas, principalmente na Inglaterra. Tem um operário jovem que era muito sagaz, muito inteligente, muito sensível, e ele ficou tonto com aquilo e não tinha competência para formular em raciocínios abstratos o que estava acontecendo, evidentemente, mesmo porque estava tudo muito no princípio. Isto foi em 1810, 1812, por aí. Chamado Ned Ludd, L-U-D-D, Ludd. Ned Ludd. Ele liderou um movimento de operários, não para reivindicar salário, nem para isso, nem para aquilo, não. Sabe para quê? Para quebrar a máquina. Ele liderou um movimento contra a máquina. Ele queria destruir a máquina para voltar outra vez a valorizar o trabalho humano. É claro que foi imediatamente esmagado por todo mundo e sumiu da história, nunca mais se falou nele. Mas o que eu quero dizer a você é que esse conceito de você substituir o trabalho humano por mecanismos artificiais, não humanos, movidos automaticamente, mecanicamente, está implícito no próprio conceito de indústria. E vem, evidentemente, se desenvolvendo cada vez mais. Eu falei dos anos 70, 80, como marco. Por quê? Porque foram os anos em que começa o computador a ganhar espaço. Os anos em que eu me lembro, foi pela primeira vez, eu vejo na minha mesa um objeto chamado computador, eu não sabia que existia. Um funcionário veio me ensinar a manejar aquilo. Era o computador pessoal que estava chegando. Isso era 82, 83, uma coisa assim, que eu estava na Organização dos Estados Americanos, e vejo lá na minha mesa um computador. Eu digo, o que é isso? Aí veio um camarada me explicar e tal. Eu fiquei completamente, como diz o Zé Murilo de Carvalho, falando sobre a reação do povo brasileiro com a República, eu fiquei bestializado, né? Que foi o título que ele usou para o livro dele. Bestializado. Eu fiquei bestializado com aquilo. E daí comecei a refletir. E a coisa foi avançando. Hoje em dia está tomando proporções extraordinárias. Eu me lembro que nessa viagem que eu fiz para os Estados Unidos, já no final, depois eu voltei lá um período rápido, e fui convidado por um colega meu, um professor americano também, a visitar uma fábrica moderna. Ele queria que eu visse uma fábrica moderna. Eu digo, ótimo, vamos ver. Fui ver essa fábrica moderna. Essa fábrica moderna não tinha um único operário. Era tudo máquina, com engenheiros e homens da computação lá em cima controlando, e o resto era máquina. Bom, isso é fábrica moderna, mas era moderna nos anos 90, 2000. Hoje está muito pior. Está avançando de maneira galopante. A robótica hoje já é um braço reconhecido da moderna ciência da informática, da cibernética, etc. Né? E agora, é como eu estava dizendo a você, as análises que são feitas agora, já algumas preocupantes, porque isso está eliminando a possibilidade do trabalho físico de nível mais grosseiro e substituindo por trabalho mecanizado. Por enquanto não chegou ainda nos serviços. Por exemplo, o lixeiro ainda é lixeiro,
o limpador de esgoto ainda é limpador de esgoto, etc. Mas nada impede que daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos já não exista mais lixeiro, nem limpador de esgoto, nem nada disso. Essas profissões mais humildes, mais diretas, mais terra a terra, mais chão no chão, e que exigem pouco tempo de preparação, essas profissões vão sendo gradualmente eliminadas e vão sendo substituídas por profissões que exigem tempo de preparação. Ora, na situação moderna, de uma população favelada, na situação moderna, que temos 2 bilhões e meio, cálculos das próprias Nações Unidas, de pessoas na miséria absoluta, como é que você vai ter preparações adequadas para o trabalho? Você vai começar a fazer cisões cada vez mais radicais entre a parte que não tem acesso a rendimento do trabalho, que poderia ser absorvida também numa taxa de serviços, mas que não tem mais trabalho direto a fazer, e a outra que tem. Mas não vai parar aí, meu caro. Não vai parar aí. Estava dizendo a você, até nós estávamos fazendo uma comparação com o jogo de xadrez. Vai além. Você, dentro de, não sei, é difícil você prever. Eu não, nesse ponto eu omito qualquer tipo de profecia. Mas vai acontecer. Vai acontecer que não vamos ter mais professores. Serão substituídos por robôs esteticamente bem apresentados, porque de ultíssima geração, né, que vão dar as aulas. E um robô vai ser um muito melhor professor de sociologia do que eu, porque vai dominar uma massa de informações impressionantes, não vai deixar nenhuma questão do aluno sem resposta, e vai organizar o saber de uma maneira muito mais completa do que eu posso fazer. Isso é um pesadelo da ficção científica, né? Há muitas décadas... Por enquanto é ficção científica, mas não será mais daqui a 50 ou 60 anos. Era ficção científica, por exemplo, você sabe que no tempo de Da Vinci, pouco tempo depois, era ficção científica, tinha até profetas que diziam: o homem andará debaixo da água e lá dormirá e lá fará suas refeições, embaixo da água. Todo mundo diz: pô, o cara é maluco. Hoje em dia o submarino está aí. Você leva 6 meses, 8 meses debaixo d'água no submarino nuclear. Ah, porque o homem voará, irá para... Você disse que é maluco. Não, está aí, o homem voando para tudo quanto é lugar. Então, o que era ficção há alguns anos atrás, hoje em dia é a nossa realidade. Então, o que é nossa ficção pode ser a realidade de um futuro bastante próximo. Se isto avançar, como está avançando, se amanhã entrar na área dos serviços sofisticados, na área do planejamento econômico, na área da cirurgia, robôs fazendo cirurgia, na área do magistério, na área do cálculo arquitetônico, se começar a entrar nessa área, para onde vão as grandes cabeças hoje da alta classe média? Vai desaparecer, meu caro. Vão ficar só os donos do capital? Mas para quem que eles vão vender, se não vai ter consumo? Então, alguma coisa vai acontecer para mudar radicalmente o quadro institucional dentro do qual nós vivemos. Essa é a minha tese. Eu acho que nós devemos começar a pensar seriamente, quer dizer, nós, os responsáveis estratégicos do governo, pensar seriamente em montar grupos de estudo que vão passando sucessivamente de um para o outro aquilo que eles vão conseguindo, para entender o que está por trás de tudo isso e quais seriam as formas de ajuste institucional menos traumáticas para garantir a espécie humana que continue como espécie humana, ao invés de desaparecer.
Eu estou metido nesses problemas até o pescoço, né? Então é uma oportunidade que eu tenho de conversar com você, que é um diálogo maravilhosamente inteligente, e com a nossa academia, que para mim, tem um futuro brilhante, embora todo mundo ache que filosofia vai desaparecer, que a arte vai desaparecer, que a música vai desaparecer, porque hoje está som para todo lado e eles dizem que é música. Pedaço de coisa para todo lado dizem que é arte. E pensamentos soltos para lá e para cá dizem que é filosofia. Então fica difícil você chegar a uma conclusão, mas vai acontecer. Vai haver um pouco de paz nesse tumulto para que o homem se encontre a si mesmo.